Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você esteja assistindo esse vídeo, tudo bom? Bom, como prometido, estamos aqui hoje para poder falar dos pontos negativos do carro, né? Conforme anunciado nos últimos vídeos aí, tá bom? O carro agora está com 3.500 quilômetros, tanto eu e minha esposa, a gente dirige o carro, né, diariamente, né? Então já tem alguma opinião para passar para vocês dos pontos negativos agora, tá? Lembrando, pessoal, que para quem ainda não é inscrito, no canto inferior direito aí do seu vídeo tem um botãozinho aí de se inscrever, tá? Quem ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal e acompanhe todos os nossos vídeos, tá bom? E pessoal, temos também o primeiro ponto que a gente não gostou do carro, que foi quase que decisivo na hora da escolha, né, do carro. Mas esse a gente vai deixar por último. Então listamos aqui 10 itens, tá? Do que a gente não gostou do carro, dos quesitos. A gente vai começar de forma decrescente, do ponto que a gente que menos pesou para o ponto que mais pesou, tá bom? Então vamos lá? Quer falar você? Vamos lá. Bom, pessoal, por incrível que pareça, a gente realmente gostou muito do carro, mas encontramos aí 10 pontos que não agradou a gente nesse carro. 10 pontos que a gente não gostou. E o primeiro deles, né, ou o 10º, né, em ordem decrescente, é a questão da vibração, né, amor? Isso, exatamente. A vibração que é tão falada e tão comentada, né, do motor 3 cilindros. De fato, claro que a gente acharia melhor se não tivesse a vibração, mas vou dizer para vocês que é um item que, se não tivesse, era melhor, mas não é um item que incomoda tanto a gente no dia a dia. Tá? Como foi demonstrado em outros vídeos, existe uma vibração, mas ela não é uma vibração tão severa, né, amor? Tão acentuada, né? Tão acentuada que chega a incomodar durante o uso. Então esse seria o nosso 10º ponto do que a gente não gostou nesse carro. Bom, o 9º ponto que a gente não gostou desse carro, por incrível que pareça, a gente quase não usou e a gente foi só ter noção quase agora, né? Bom, o nono ponto é a buzina, gente. Esse carro aqui merecia uma buzina melhor. Vou buzinar aqui para vocês, olha só. Parece buzina de caminhão. Eu vou abrir o vidro aqui, ó. É uma buzina esquisita, né? Feia. E além de ser dura, né, amor? A gente não consegue fazer toquinhos nela, né? Com o dedo, assim, né? Quando você quer sinalizar vários toquinhos, é difícil, né? Ela é durinha. Então... Para você dar uma agradecida, você tem que dar um soquinho aqui assim, ó. Tem que pegar aqui. Porque se você apertar... Com o dedo é bem dura, né? Então, além do som não ser agradável, a gente achou a buzina feia, ela é um pouquinho dura. Então, esse foi o nosso 9º ponto aí, entre as coisas que a gente não gostou nesse carro. Bom, o 8º ponto é o espelho do para-sol, né? Que ele aqui do lado do motorista, vou mostrar aqui para vocês, ele tem, né, o negocinho aqui que abre e fecha. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ele abre e fecha. Só que a luzinha, ela não acende automaticamente. Pois é. Ele tem a luzinha, tá? Mas ela não acende automaticamente. Se você fechar aqui, ó, ele apaga quando você fecha, ó. Ele empurra o botão, mas quando você abre, ele não acende o botão. Então, isso aqui à noite, você fica meio que perdido aqui,
como que acende, como que não acende. Muito ruim. O nosso carro anterior, né, amor? Você Isso. já abria ali, Você abria o aqui, espelho, ele já já acendia acendia automático. automaticamente, À né? noite, isso é muito ruim, pessoal. Para mim, então, que utiliza o carro e às vezes no engarrafamento você quer, né, aproveitar para dar um retoque de maquiagem, né, mexer ali. Você não consegue, aí você tem que ficar tateando ali no teto para achar o botão para poder acender a luz e com isso pode acabar sujando até o teto, né, que é Verdade. clarinho e não é prático, né? Seria tão mais prático se você ao abrir ali o espelhinho, ele já acendesse como era no nosso último carro, que era um carro bem mais simples, um carro 1000 e que tinha esse recurso. E né? também ali do lado do carona, né? Quando a gente abre, o espelho não tem a portinha, não tem a portinha que corre, o espelho ele fica aberto direto, né? Pega poeira, né? Também não é legal. Podia ser igual o do motorista, que você abre e fecha aqui, tá? Até mesmo porque se o sol estiver batendo, de repente você não ficar enxergando aqui, né? O carro de trás, o que está acontecendo, sei lá. Podia ter essa redinha aqui também. Mas aqui também tem o acende, né? Mas não tem essa portinholazinha, tá bom? O outro ponto, pessoal, que a gente também não gostou é porta-luvas. O porta-luvas ele não tem a luzinha. Ele não acende a luzinha. Então, à noite também dificulta. Né? Ele poderia ter uma luzinha, normalmente, né? Os carros vêm com uma luzinha, quando você abre o porta-luva, acende automaticamente. Então, à noite, precisou pegar alguma coisa no porta-luva também é uma dificuldade, porque você não consegue enxergar lá dentro sem a luz. É verdade. Então, isso também é um ponto que pra gente soou negativo aí no carro. O sexto ponto, né, falando em ordem decrescente, é a questão do comando da porta, né? O comando da porta que não acende. Bom, a gente está aqui, ó, no escuro, né? E vocês podem ver que somente o botão aqui do motorista é que tem a iluminação, tá? De subida e descida do vidro aqui. Os outros comandos também não tem a iluminação. Notem que ali tem a iluminação aqui do farol, né, para você regular a altura do faixa do farol, desligar o controle de estabilidade, o reset do pneu, né? Mas aqui no canto aqui, a única luz que acende é essa daqui, e aqui quando você trava a porta e o porta-mala do carro, ele fica com essa luzinha acesa. Então quando você vai à noite abaixar algum outro vidro, você fica meio que perdido aqui nos comandos, né? Eu mesma, né? Até porque não temos o hábito do carro 4 portas, né? É o primeiro que a gente tem, então às vezes eu me confundo na hora de abaixar o vidro ali, baixo o vidro de trás, então se tivesse a luzinha ali ia facilitar bastante. É verdade. Bom, o quinto quesito é o som dele. O som dele é muito bom, mas tem um grave bom, mas poderia de repente ter aqui um tweeter, né, aqui para sair dar uma qualidade melhor no som, tweeterzinho aqui. Tem vários carros de entrada, hatch, que nessa coluna aqui ele já vem de original de fábrica com um tweeterzinho, mas esse aqui não tem, tem só os 4 alto-falantes mesmo. O quarto ponto é com relação ao retrovisor, né, amor? Isso. Que não rebate na ré. Na ré, em outros carros você tem, quando você coloca na ré, né, você tem a opção do tilt down, que ele abaixa automaticamente o vidro. O retrovisor ele inclina um pouquinho, né, você regula para você poder enxergar ali o meio fio, né? E esse aqui você engata ré e ele não baixa.
Ele não tem esse sistema de touchdown. Então, você tem meio que tá levantando aqui, olhando, tentando adivinhar onde que tá o meio-fio. Seria um recurso que realmente, para a qualidade do carro, seria um diferencial, né? Na hora de você fazer uma manobra, né? Estacionar. Exatamente. Realmente ter o tilt-down e poder ver o meio-fio automático seria um recurso interessante, mas que infelizmente ele não tem. O terceiro quesito, pessoal, assim, existe um vão livre ali entre o encosto traseiro Sim. e o tampão do porta-mala. A gente não entendeu muito bem. Eu vou até ali mostrar para vocês. Por quê, né? A gente não entende o porquê. Por que que tem esse vão livre, né? Vou lá estar mostrando para vocês. Na porta. Estragar a porta. Ele tem um vão aqui, deixa eu iluminar. Ele tem esse vão livre aqui, ó. Tá vendo? Entre o encosto e o tampão. Eu não sei por que que existe isso, né? Dá mais ou menos uns 4 dedos de vão, né? Aproximadamente uns 4 dedos. A gente não entende o porquê disso, mas às vezes você tá, né, em movimento e precisa colocar alguma coisa lá atrás. E isso acaba atrapalhando, né? Porque se às vezes é uma coisa pequena, uma bolsa de pequeno volume que não vai atrapalhar a visão e você quer colocar lá atrás, mas corre o risco de cair lá no porta-mala e você perder o acesso, né? Então, isso também a gente listou como um ponto negativo e sem ter o porquê, né? E não tem nenhuma regulagem. Não tem nenhuma regulagem. No encosto traseiro que precisa ter aquela distância, aquele vão ali, né? A gente achou que poderia ter alguma regulagem, né? Que aquilo ali fosse para poder chegar o banco traseiro para trás, mas não tem. Não tem nada. Olhamos e não tem. Então não faz sentido realmente ter aquele vãozinho ali. É verdade. Bom, pessoal, o segundo item, né? Que a gente menos gostou também no carro, né? O carro anterior que a gente possuía, ele tinha um step normal, era uma quinta roda, só que o bico ficava para baixo, o step ficava de cabeça para baixo. Então isso era um transtorno. Era um transtorno para você poder calibrar o step. Você tinha que tirar aquela roda, né? Pesada. Você perdia ali uns 10 minutos só para calibrar o step e depois voltar tudo para o lugar, né? Um negócio tão simples, a gente ficava, gente, por que não coloca esse bico para calibragem para cima, né? É verdade. Seria tão mais simples, mas não, era para baixo. E aí, quando viemos para o novo Creta, para nossa surpresa, né, amor? A mesma situação. O Creta, ele tem um step temporário, né? E ele é temporário mesmo, ele não é um pneu menor, ele é um pneu diferente, né? É temporário, né? Se você olhar o desenho do pneu, ele é totalmente diferente até de um pneu menor. E, para nossa surpresa também, ele fica com o bico para baixo. Então, se você tiver que calibrar o step, você tem que tirar o step para poder calibrar o step. Eu tô pensando em comprar no Mercado Livre uns rabichos que você faz um prolongador desse bico. E aí, mesmo ele estando para baixo, você coloca esse rabicho para cima para não ter que ter esse trabalho todo de tirar o step para poder calibrar. Engraçado porque era algo que incomodava tanta gente no último carro, porque toda vez que a gente ia viajar, a gente falava, será que precisa calibrar o step? A gente normalmente saía, né, na correria para viagem. Isso aí. E aí, caramba, será que precisa calibrar o step? Aí quando pensava em calibrar o step, dava até uma tristeza no coração. Pensar em tirar a roda, botar desânimo. pra fora, dava um desânimo. Verdade. E aí quando a gente foi conhecer o novo Creta, que a gente olhou
né, o step, viu que também era para baixo, a gente, meu Deus, não acredito. Confesso que ali deu uma... É óbvio que, né, não seria algo que a gente desistiria do carro, mas deu uma desanimadinha. É verdade. Bom, e agora chegamos no primeiro item, né? É, o top 1. O top 1 tão aclamado, né? E vamos falar para vocês o seguinte, o item que mais desagradou no Creta foi esse. Bom, e aí, deixa eu falar para vocês. Era uma coisa tão simples da fábrica poder deixar, né, para a gente escolher. É o botão, esse botão aqui, que desliga o carro no sinal, tá? Toda vez que você quer, né, no nosso caso, a gente não usa isso para desligar no sinal. A gente não gosta desse sistema que desliga o carro no sinal. A gente prefere que o carro fique ligado, tá? Isso é questão de cada um. Mas a montadora deveria deixar programado, né, na central para ele toda vez que ligar o carro, ele memorizar a última posição. Se você desligou o carro com ele desacionado, ó, vou desacionar ele aqui, ó, vou apertar aqui, ó, ele desacionou. Então, toda vez que você parar no sinal ou parar o carro no engarrafamento, ele não vai desligar. Então, se eu desligasse o carro com ele assim, nessa posição, e você fosse ligar ele novamente, né? Olha lá, ele volta, ele volta padrão no start stop. Ativado. Então isso é uma coisa que, assim, incomoda bastante, porque você tem que ficar lembrando, toda vez que você vai sair com o carro, você tem que ficar lembrando que você tem que vir aqui no botão, né? E desativar esse sistema. Tá bom? Era uma coisa tão simples da fábrica fazer, né? E, pô, não tem. Agora, tem muita gente que gosta, né, desse start-stop, porque aí quando o carro para, você não sente a vibração, que pra gente é uma vibração mínima, volto a falar, não incomoda, mas tem gente que se incomoda e aí não sente a vibração porque ele desliga, né, quando o carro tá parado. Isso aí. Tem gente que diz também a questão da economia, né, de gasolina e tal, mas a gente particularmente não gosta desse sistema, né, amor? A gente não tem o hábito de utilizar. Não tem. Por quê? Fala um pouquinho, amor, o que você acha? Não, porque toda vez que a gente para, é uma parada curta, né? De repente é um engarrafamentozinho que dá aquela paradinha só e anda de volta. Sinal, a gente pega pouco sinal, né? Para ir para o trabalho, né? Como exemplo. Pega mais na volta o engarrafamento, que aí fica naquele anda-para. Um anda e para e toda hora ele fica dando partida no motor, liga, desliga, liga, desliga. Se fosse uma coisa esporádica que você parasse no sinal, ele desligasse, ficasse ali 1 minuto no sinal, 1 minuto e meio parado, e quando você fosse arrancar, você andava 3, 4, 5 quilômetros e parasse de novo, tudo bem. Mas aqui no nosso caso, fica às vezes dando aquelas paradinhas que não chega nem a dar 10 segundos parado, então não tem por que ficar com isso ativado, né? E de certa forma força o pneu, amor? Dá uma forçada, você acha? Força o motor, né? Força o motor, né? Motor de arranque, motor de arranque, bateria, né? Isso tudo vai comprometendo a saúde, né? Desses componentes. Útil, né? Isso aí. Bom, e no final do vídeo aqui, pessoal, eu vou comentar com vocês, já que a gente já falou os 10 pontos que a gente menos gostou no carro, né? Eu vou falar para vocês algumas características, tá? Desse carro de SUV, tá? A aerodinâmica, esse carro, todo SUV, né? Tem a sua aerodinâmica comprometida, mas na estrada, por ele ter uma frente muito alta, essa aerodinâmica, a partir dos 110 km por hora, ele começa a prejudicar o desempenho, o consumo, tá bom? Então é um carro que a aerodinâmica dele é um pouco prejudicada por conta da frente alta e por conta desse vidro do para-brisa, que ele é
não é tão inclinado, ele é um para-brisa meio que com pouca inclinação, tá? Outro ponto também que a gente pode falar também é do câmbio. Esse câmbio aqui, ele é um câmbio de 6 marchas, né? E na estrada, se ele tivesse a 7ª marcha, para poder cair o giro do motor ali, como vocês puderam conferir nos vídeos anteriores, né? Se ele tivesse uma 7ª marcha para estar ali 120 e o giro ali em 2.000 giros, também seria muito bom isso daí, tá? E não podemos também deixar de falar para vocês, tá? Questão de barulho no painel. No nosso caso aqui, no nosso carro, graças a Deus não tem barulho do painel. Zero barulho, É gente, zero barulho. verdade. Mas a gente também não pode deixar de comentar porque existem relatos de donos de Creta e eu acho que isso é mais no Platinum e no Ultimate porque tem a multimídia diferente, tá? E aí muda também um pouquinho aqui do console. Eu não sei se isso é por conta disso que faz esse barulho, tá? Se pode influenciar, Se né, pode de alguma influenciar, forma. mas não sei se eles resolveram isso também agora na linha 2022, 2023, mas os primeiros que saíram, há relatos de que existe barulho aqui, né? Nesse console aqui do meio da multimídia e no próprio console aqui central aqui ele faz barulho, tá? No nosso não tem. Não é o nosso caso, de Não fato. é o nosso caso. Zero barulho. É isso aí. Tá bom? E outra coisa também que a gente gostaria que tivesse, pessoal, nesse carro, tá? Era a programação do banco. A posição, memória 1, memória 2, né? E em certos casos tem até memória 3. Como eu e minha esposa a gente dirige o carro, então toda vez a gente tem que estar aqui no manual, regulando o banco, colocando na posição. Então, eu acho que um carro já nessa categoria merecia ter um botão de memória, um banco elétrico com um botão de memória que aí você memorizasse lá a posição 1 e posição 2 para não ter que ficar toda hora toda vez que muda o motorista, você está tendo que achar uma posição ali que te agrade, entendeu? Bom, é isso aí, pessoal. Próximo vídeo a gente vai fazer dos pontos que a gente mais gostou no carro, tá? Tem muito ponto legal, muito ponto maneiro. Esses pontos todos aqui que a gente falou agora negativo, a gente não deixaria de comprar o carro novamente. Não, nenhum desses pontos. O que mais incomoda realmente é o que a gente colocou como top 1 start-stop, mas nem por isso a gente deixaria de comprar o carro. Né? Claro que a gente, né, só pôde perceber o quanto isso incomoda no dia a dia, no uso, mas mesmo que a gente soubesse antes, acho que não seria um fator que faria com que a gente desistisse da compra do carro, né? Verdade. Então são pontos que de fato, assim, são pontos que poderiam, né, ser melhores, especialmente esses que a gente falou da iluminação, porta-luva, o espelhinho, né? Mas são detalhes, né? Não é algo que desabone o carro ou que fizesse a gente repensar a compra desse carro, né? Mas são pontos que realmente incomodaram, a gente não poderia deixar de mencioná-los. Todo carro ele tem um ponto que nunca é 100%, é difícil, né? se for num Rolls Royce, num Bentley, você vai achar alguma coisa que não te agrada, tá? Então o próximo vídeo, pessoal, vai ser dos pontos positivos. O que a gente mais gostou, né? Alguns fizeram a gente de fato decidir pelo Creta e outros a gente foi descobrindo ao longo do uso, né? Mas tem pontos aí que nos chamaram bastante atenção, né, amor? Isso aí, tá? E, pessoal, só para poder falar para vocês, a gente fez o último vídeo a gente fez do consumo na estrada na bomba, tá? E esse ponteiro aqui, esse consumo aqui, tá também desde a época que a gente fez esse último vídeo, que a gente foi lá e completou e tava dando 15,5, tá?
Só que essa quilometragem agora que a gente está aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, desde o último abastecimento, em uma semana a gente rodou 137 quilômetros, que foi desde o abastecimento do último vídeo que a gente finalizou, né? Então a gente vai rodar mais uma semana, a gente não vai abastecer, vai deixar aquele abastecimento como orientação, tá? E a gente vai fazer os cálculos agora para saber quanto que ele consumiu dentro da cidade. Uhum. Esse percurso aí de 137 e mais o que a gente vai rodar essa semana é somente 100% cidade. Uhum. Então agora também a gente vai poder fazer o vídeo na bomba, o quanto que ele consumiu na cidade, tá bom? Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, tá? Se inscrevam no canal para vocês ficarem atentos a novos vídeos, tá ok? Curtam nossos vídeos, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, fiquem com Deus.